Eu estou apresentando aí. Ok. Só que eu não estou conseguindo. Isso, já estou visualizando aí. Ok. Beleza? Aí agora fica contigo aí, você que manda. Ok, professor. Você que manda aí. Quando você mandar eu ir para frente aqui, eu vou, tá? Tá. Pode passar para a próxima tela, por favor. Boa tarde, colegas. O nosso trabalho fala sobre as consequências do caso sobre o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Esse caso ele é um tanto complexo porque ele esbarrou num momento em que já vinha tendo algumas decisões sobre o mesmo tema de forma contrária. O COAF já estava praticamente autorizado a fazer as investigações, como vocês viram nas operações anteriores, a exemplo, a Operação Lava Jato. Pode passar, professor. E em 6 de dezembro de 2018, o Brasil soube que o ex-PM Fabrício Queiroz, amigo do então presidente e então chefe do gabinete do filho do presidente, 01, ex-capitão Flávio Bolsonaro, havia depositado R$ 24.000 na conta da hoje primeira-dama Michele em algum momento em 2016 e 2017. Sobre as complicações desse caso, a gente discutiu que, sim, tinham sinais e vestígios de lavagem de dinheiro, porém, no momento em que se precisou de uma decisão do Supremo Tribunal, no caso, o Flávio Bolsonaro entrou com um pedido para que fosse suspensa as investigações, alegando foro privilegiado, mas a gente não pode esquecer que, uma vez sendo agente público, a gente não tem as mesmas prerrogativas do artigo 5º. Esse é o nosso entendimento, professor. Que você, uma vez sendo agente público, independente de ser deputado estadual, ser vereador, qualquer função, seja pública, tudo relacionado a você se torna público. Os próprios agentes públicos têm os seus vencimentos expostos no portal Transparência, CPF, para qualquer pessoa que tenha interesse acessar. E, neste caso, eles alegaram que houve uma violação do artigo 5º sobre a não autorização prévia do judiciário para as investigações. Pois bem, ao nosso ver, nem o Ministério Público, nem o COAF violou o Código de Ética. Pode passar, professor, próximo slide. A decisão do então ministro Dias Toffoli, ela afetou diretamente a Operação Lava Jato e ela impediu que a operação avançasse mais, porque ao decidir em favor do filho do presidente, o ministro causou uma instabilidade jurídica nesse âmbito das investigações. Houve uma grande perda, eu acredito, para o país, porque alterou-se a forma de investigação. Passa para o próximo slide, professor. Ok. Essa decisão do ministro, como eu já havia dito, ela suspendeu todas as investigações a nível federal e trouxe, sim, prejuízo, não apenas no âmbito das investigações, nos inquéritos que estavam sendo arrolados naquele momento, mas acredito que trouxe grande prejuízo para a justiça brasileira. Sobre a ética nesse ponto, ela foi diretamente violada
por se tratar de interesse público. Pode passar para o próximo. Como eu já havia dito, o STF já havia autorizado o acesso às operações bancárias sem autorização judicial. Porém, no entendimento do então ministro Dias Toffoli, o plenário da Corte decidiu que as informações deveriam se limitar à identificação dos titulares e do valor movimentado. Se envolvesse mais do que isso, portanto, exigiria decisão judicial. Esse entendimento do ministro, ele foi prejudicial, porque como nós acompanhamos, para quem acompanhou ou acompanha, todas as investigações pararam, os desdobramentos das, então, investigações do COAF, Ministério Público e os demais inquéritos de corrupção pelo país afora foram bloqueados. Tanto que se parou-se de se divulgar sobre as operações. Próximo. Aqui. Um exemplo são as movimentações do caso Flávio Bolsonaro, que contam com menos 6 relatórios do COAF, antes da autorização judicial, para quebras de sigilo fiscal e bancário dos investigados. Haviam outros documentos que detalhavam, por exemplo, data, agência bancária e horários de dezenas de saques e depósitos que foram feitos. E eram mais provas contundentes sobre as possíveis corrupções. E tudo isso foi prejudicado devido à decisão do então ministro. Pode passar para o próximo, professor. A investigação ela começou com compartilhamento de informações do COAF e só depois a Justiça Fluminense autorizou a quebra de sigilo. Mas isso não foi um caso isolado. Já havia acontecido essas investigações antes e após a autorização judicial, e nem por isso o processo foi prejudicado. Mas com essa decisão, foi essa investigação e outras demais foram diretamente prejudicadas. Próximo. Então, aqui cita o artigo 5º, mas, a nosso entender, o artigo 5º, nesse caso, o COAF não estava indo contra esse artigo, porque se trata de agentes públicos. Eu acredito que, e é o entendimento geral da maioria da legislação brasileira, que, se tratando de agentes públicos, não há tanto privilégios ou proteção do artigo 5º. Próximo. Pode passar, professor. Sobre a Lei Complementar 105 de 2001, o artigo 1º expõe que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas, serviços prestados. A quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a aprovação de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, especialmente os crimes seguintes. Pode passar, professor. E a gente fez uma pergunta para finalizar. O MP pode acessar dados bancários e fiscais sem autorização judicial? E outra, quanto às garantias de sigilo que prevê a Constituição Federal de 88. Ao nosso entender, o MP ele pode, sim, acessar esses casos. Nesse caso específico, a gente aqui citou casos de corrupção, de lavagem de dinheiro de agentes públicos, e não houve prejuízo relacionado ao artigo 5º, por se tratar de agentes públicos. Deixa, então, eu só fazer aqui um comentário aqui, tá?
Eu vou passar aqui rapidamente aqui algumas matérias para vocês darem uma olhada aqui. Esse caso aqui do processo aqui do Flávio Bolsonaro, tá? Primeiro assim, eu queria pontuar com vocês aqui, deixa eu só colocar aqui na tela que fica melhor, né? Eu já estou apresentando, né? Sim. Já está aí, né? Sim. Mas não está com a tela que eu quero, né? Deixa eu só colocar agora sim. Deixa eu ver aqui se eu... Isso. Ok. Agora sim. Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Primeira coisinha aí que eu quero pontuar com vocês aqui. Esse julgamento, o STF concluiu ele recentemente, tá? Em dezembro de 2019. E daí, então, fixou-se a seguinte tese, ó. Olha lá o que ficou fixado pelo STF, ó. A Receita pode compartilhar com o MP declarações do imposto de renda e os extratos bancários, tá? Só para a gente poder pontuar algumas questões aí que eu acho importante vocês acompanharem aí, tá? Que mais? Ó, placar aí de 9-2, hein? O placar foi bem favorável, tá? Que mais aí? Na verdade, a questão de acesso a dados, sigilo bancário, movimentação financeira pela Receita, o Supremo já tinha definido isso daí há muito tempo antes, já pela validade, tá? O que ficou agora deles definirem era só a questão de compartilhar isso com o Ministério Público. Então, agora já ficou definido que a Receita pode acessar esses dados, porque são órgãos de controle e fiscalização, e também podem compartilhar esses dados com o Ministério Público, tá? Isso daqui, então, é uma flexibilização, né, do acesso, né, do Estado, né, desses meios de controle e fiscalização aí, é uma flexibilização à regra da inviolabilidade do sigilo de dados, lá do artigo 5º do inciso 10, do inciso 12, que a colega acabou de colocar para vocês aí, tá? Então, olha só, essa decisão aqui, com essa decisão aí, deixou de valer a liminar que tinha paralisado os casos de todo o país. Então, esses processos hoje, tá? Já estão em curso novamente, tá ok? Isso daí também é importante vocês ficarem sabendo, registrem isso daí, tá? Que mais aí? Também houve maioria a favor de permitir o compartilhamento de dados do antigo COAF. Então, portanto, tantas investigações em atual, que foram depois, né, do advento aí da lei que modificou lá as atribuições do COAF, quanto as investigações que tinham sido antes, né, todas elas estão aí, então, em curso hoje e com aval, né, do judiciário para validade dessas investigações, tá? O que mais que eu acho interessante aqui? Ah, tá, ó. O repasse só pode ser feito por meio dos canais oficiais, ou seja, os sistemas via oficiais de cada órgão. Hoje existe aí, só para a gente poder caminhar um pouquinho aqui, a título de curiosidade de vocês, né? Quando eu era procurador da Fazenda do município, volta e meia a gente pedia aí informações do SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentação Financeira, tá? Esse aí é uma das ferramentas que eles têm para poder cruzar dados de pessoas, tá? E fazer a investigação de movimentações financeiras, tá? Mas existem outros instrumentos aí. Então, hoje existe toda uma rede de inteligência aí no combate aí desses crimes aí de colarinho branco, principalmente corrupção e lavagem de dinheiro. Isso também é em decorrência de alguns dos tratados internacionais de que o Brasil fez parte, principalmente aqueles de cooperação financeira, tá? Alguns firmados aí, inclusive, com vários desses paraísos fiscais aí. Foram aí ganhos aí que a gente teve aí da época aí do mensalão para cá, tá? Isso daqui nem é coisa assim tão recente assim, não. Tá? Do mensalão para cá, o Brasil abriu bastante aí a possibilidade aí, tá? Dessas investigações aí financeiras aí, tá bom? Que mais que eu quero colocar para vocês aí, tá? Faltou um detalhezinho aqui na apresentação do grupo que eu queria pontuar com vocês.
Pano de fundo dessa decisão aí polêmica do ministro Toffoli foi a proteção da própria esposa dele, tá? E também da esposa do ministro Gilmar Mendes. Inclusive, naquele material lá que a gente disponibilizou para vocês... Sim. Oi? Sim, a gente viu que foi uma decisão, na verdade, apenas para atrapalhar ou atrasar o andamento das investigações. E para poder tentar proteger a própria esposa... Proteger a própria pele, isso. E a esposa do colega lá, o Gilmar Mendes, exatamente. Na época, isso daqui foi amplamente divulgado, tá? Então, isso daqui é importante, aí vocês terem também um deslocamento para isso daqui, porque, no meu modo de pensar, inclusive, ele se utilizou aqui de um expediente o seguinte, ele se aproveita do fato que tem um pedido feito por uma personalidade que tem, ou que tinha, pelo menos na época, um grande apoio maciço da população. Popularidade. Exatamente. Deu a decisão ali, erga omnes, para todo mundo, né, criando ali uma espécie ali de bode expiatório ali, tá? Então, assim, no meu ponto de vista, isso daqui é uma questão polêmica importante aí, tá? Que a gente não pode deixar de esquecer nesse caso. Professor... Muitas dessas decisões aí do STF têm esse pano de fundo aí, infelizmente, né? Esses interesses obscuros aí, né? Diga, pode falar, pode complementar. Houve uma violação direta do Código de Ética, professor. Que ele sabe que ele tinha conhecimento de todo o desdobramento. Mesmo Sim, ele... a gente pode falar aqui até mesmo de suspeição e de impedimento. Sim. Porque ele, né, tendo a própria esposa dele como uma possível investigada, não estou aqui concluindo nada, estou falando que a gente poderia até abrir aqui uma possibilidade da gente discutir, inclusive, suspeição e impedimento dentro desse caso concreto. Sim. Tá? Não porque ele deu a decisão que favoreceu o Flávio Bolsonaro. Não, porque lá é um julgamento interpartes. Até entendo que se ele tivesse feito dentro do contexto, né, envolvendo só aquelas partes, só as partes do processo ali, talvez tinha ficado mais... o critério, né, teria sido mais adequado. Mas como ele deu uma decisão erga omnes, né, valendo aí para todo mundo, daí, na minha opinião, aqui, a gente poderia discutir, sim, aqui até mesmo uma hipótese aí de suspensão e impedimento, tá? Sim. E não foi só aqui, teve várias reportagens na época disso, né, inclusive a matéria que deu origem a isso daí, eu disponibilizei para vocês lá o material lá, tá? Sim. Então, são essas as ponderações aí que eu queria fazer, parabenizar o grupo aí pela excelente apresentação, tá? Vou passar a palavra aí para os colegas, por favor. Quem tiver aí alguma pergunta aí para fazer para o grupo também, tá? Se não, palmas virtuais. Palmas para o grupo aí, né? Parabéns aí pela apresentação.